Paz do Senhor, meus irmãos. Quero falar um pouco sobre as virgens, né? As virgens loucas e as virgens prudentes. Aqui em Mateus capítulo de número 25, diz assim: Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Mais adiante, versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Meus irmãos, essa passagem é muito conhecida, as 10 virgens. Aqui, o termo 10 virgens, eu não vou entrar nesse assunto, mas não quer dizer que metade da igreja vai subir, metade não, ou metade do mundo vai subir, metade não. Não é isso. Aqui tem a ver com o casamento da época, com a cultura judaica, mas eu não quero entrar nesse termo para não perdermos tempo. O meu foco aqui eu quero pegar esse texto para falar sobre uma vez salvo, sempre salvo. Porque a maioria das pessoas, consciente e inconsciente, acreditam nisso. Que uma vez que a pessoa foi lá, levantou a mão, confessou Jesus, a partir daquele momento agora ele já está salvo. E não é bem assim. A certeza da salvação o crente tem que ter. O crente que sofreu a regeneração, o novo nascimento, ele tem que ter certeza, né, da salvação. Paulo falou: eu sei em quem tenho crido. Paulo falou também que para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Isso denota a certeza da salvação, né? Então, o que nós temos que entender é o que me dá a certeza da salvação. Como que eu entendo que eu estou salvo, né? Essa teoria, uma vez salvo, sempre salvo, ela é um pouco equivocada, porque o que me dá a certeza da minha salvação é o que eu pratico, é a minha vida, são os meus frutos que Jesus fala em Mateus 7, conhecereis pelos seus frutos, são as obras, né? Os frutos bons ou os frutos maus. Isso vai denotar a minha prática de fé cristã, vai denotar se eu sou salvo ou não. Não é eu falar, não é eu sentir algo, não é eu falar, irmãos, uma vez salvo, sempre salvo. Não, não é bem assim. E o que me assusta é que essas virgens loucas, essas 5, elas dão a entender que elas acreditavam nisso. Por quê? Se você analisar o texto, você observa que elas tinham azeite. É como que elas no começo, né, estavam preparadas. Elas estavam, né, no padrão ali. A mesma coisa a pessoa que quando aceita, confessa Jesus, né? Só que aí elas esqueceram que existe um caminho a ser trilhado. E esse caminho você tem que ser sensato, tem que ser prudente, porque a palavra prudente significa alguém que está precavido, alguém que está sempre atento, alerta, alguém sábio, que vive na vigilância, que vive na prudência mesmo, na autocrítica, né? Sempre se policiando e se examinando onde que ele está o caminho, sempre se fazendo teste de consigo mesmo. E você observa que essas virgens prudentes faziam isso. É tanto que quando chegou o dia do noivo, né, vir até elas, elas estavam com seu azeite ali. Elas estavam precavidas, as outras não. Isso mostra a insensatez. O que é a insensatez? Mostra uma pessoa
uma pessoa que ela é um pouco equivocada na sua maneira de pensar, ok? Ela não se policia, ela não tem uma autocrítica de si mesmo, ela não se precavê com a circunstância, ela não mede a circunstância. E o cristão tem que ser assim. Uma das características que difere o cristão do mundo é que o cristão ele é prudente até nos pormenores da sua vida, em todos os sentidos. Então, você observa em Mateus 7 também, que está no Sermão do Monte, Jesus fala dos dois homens que um edificou a casa sobre a rocha e outro sobre a areia. Aparentemente as casas eram impecáveis, eram como se fossem iguais, né? Só que você só iria detectar o erro na superfície. Nas aparências, você não iria detectar o erro, mas o erro estava no alicerce. Ela foi edificada na areia e a outra na rocha. Ali que estava o problema. Ou seja, um calculou, um foi sensato, um foi prudente, um teve a sensatez de pensar que aquela casa tinha que ter uma estrutura para ela viver sempre em segurança, de forma contínua. O que eu aprendo com isso? Que a nossa vida espiritual, nós temos que ser assim também. Nós temos que imitar esse homem que edificou a casa sobre a rocha. A nossa vida espiritual ela tem que estar sempre em segurança, sempre em estado de segurança. Porque quando vem os testes da vida ou da nossa vida espiritual, nós iremos continuar intactos. Então, o que eu aprendo? Como que eu vou mostrar a certeza da minha salvação? Sentindo algo? Pegando uma teologia, porque as pessoas pegam a oração de Jesus, aquele que tu me destes, de maneira nenhuma vai ser arrebatado das minhas mãos. Ali o sujeito é indeterminado. Ali Jesus está orando e está dizendo que aquele que veio a mão dele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora, significa que a igreja do Senhor, o sangue dele não foi em vão. Tem pessoas que vão ser salvas. E na história da igreja nós vamos ver isso. Aquele que é estudante da história da igreja vai perceber o tanto de milhares de pessoas que já foram salvas. Irmãos que já estão no paraíso, gozando nas mansões celestiais. E é essas pessoas que o sujeito ali é indeterminado, é ali que nós temos que buscar se enquadrar, meus irmãos. É a nossa vida, é a nossa prática de fé. Tito 1,15, olha o que Tito, capítulo 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Como que eu vou mostrar se eu sou salvo? Como que eu vou mostrar às pessoas, ou eu mesmo vou perceber que eu sou salvo? Pelos meus frutos, pela minha prática. Não adianta nada eu falar que tenho certeza da salvação, uma vez salvo, sempre salvo, se a minha vida, a minha conduta cristã não diz a mesma coisa. Está aqui. E nós, não é muito de se admirar que nós podemos estar enquadrados nesse texto, de confessar que é cristão, de pegar a Bíblia e a igreja aos sábados, aos domingos, mas a nossa vida não condizer com as Escrituras. Eu ainda continuar amando o mundo, confessar Jesus, mas a minha prática de fé mostrar que eu não conheço Jesus. Mateus 7, versículo 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade. Aí é que está. A segurança da salvação está em fazer a vontade perfeita de Deus, meus irmãos. É essa segurança que você vai ter. Em que eu vou me apoiar? Nessa doutrina. Uma vez salvo, sempre salvo. Em que eu vou me apoiar? Como que está a minha vida espiritual? Como que é a minha conduta? Eu sou salvo, mas eu comungo com o mundo. Que comunhão tem as trevas com a luz? Eu sou salvo, mas participo de coisas do mundo. Que comunhão tem? Então, como que eu vou explicar a minha salvação se a minha conduta, os meus frutos não dizem? Se eu não tenho o fruto do Espírito Santo que fala em Gálatas, eu reitero de novo, eu repito, os frutos do Espírito Santo, ali não há condenação. Paulo fala aos Gálatas, é ali que está a certeza da nossa salvação. Não é apenas eu sentir, não é ouvir um pastor, um teórico falar que uma vez salvo, sempre salvo. É como que está a minha vida. A minha vida se enquadra no sermão
da montanha, nos 3 capítulos ali, o 5, o 6 e o 7, eu pratico as leis do reino de Deus, tanto agora, porque a lei, o Sermão do Monte fala das leis presentes do reino de Cristo e posteriormente as leis futuras. Nós somos cidadãos de duas vezes, o cristão é terreno e celestial. Nós temos que seguir a lei de Cristo desde agora, nesta vida. Então, a teoria de uma vez salvo é equivocada nesse sentido. Porque eu vou mostrar minha salvação pela minha prática. Tiago é um livro que enfatiza muito a prática da santidade, a prática da obediência. Ele fala, como que eu vou mostrar a minha fé sem a prática? Né? Nós temos que mostrar a fé pela prática, meus irmãos, pelas obras cristãs, pelas obras de servo de Cristo. Fique com essa palavra, medite. Você está vivendo igual as virgens loucas que não tinham uma autocrítica. Você, quando vai dormir, você analisa como está a sua vida espiritual. Faz quanto tempo que você não chora pelos seus pecados, pelo seu pecado original, por aquele pecado que nós herdamos do primeiro pai Adão, que só Jesus Cristo pode nos justificar e só o Espírito Santo pode nos tornar uma nova criatura. Será que o velho homem morreu mesmo? Nós vamos mostrar para nós mesmos, para as pessoas, se o velho homem já morreu? Pela nossa conduta. É a nossa conduta, meus irmãos, que vai mostrar a nossa salvação. E ainda assim, nós temos que chorar. Um dos maiores sintomas que nós estamos próximos da salvação é a não satisfação consigo mesmo. O cristão, ele nunca vai estar satisfeito com a sua vida espiritual. Eu repito isso. Não é sentir uma vez salvo. Não é alguém... Não, meus irmãos. Você está salvo? Mostra isso com sua vida. Mostra isso com sua conduta. Você fica próximo de quem? De pessoas que falam mais do mundo ou de pessoas que falam mais sobre as coisas de Deus? Você fica mais próximo de quem? De pessoas que vivem na concupiscência do pecado ou de pessoas que, mesmo na sua limitação, procura viver a santificação? Você ouve mais quem? Você recebe o elogio de quem? De pessoas mundanas, de cristãos caídos ou de cristãos que vivem em piedade e abnegação da sua vida pessoal, do seu ego? Faça uma autocrítica. O fato de você veementemente não se autocriticar, não analisar a sua vida espiritual, já denota que você se enquadra, ou eu se enquadro, nas 5 virgens loucas. Elas, ali é a igreja, ali é o joio e o trigo. Então venhamos viver, meus irmãos, na prudência, na vigilância. A maioria das pessoas acham que já estão salvos e a vida que vem levando mostra que não estão salvos. O simples fato de você não acreditar que uma vez salvo, sempre salvo, não quer dizer nada. A sua conduta vai dizer no que você acredita. É isso que Tiago fala. A minha prática vai dizer no que eu creio. Não é o que eu confesso. Tito fala isso. Não é o que eu confesso, é a minha prática. Porque a minha prática vai dizer se eu acredito em Cristo ou se eu nego a Cristo. É a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Que venhamos, meus irmãos, clamar pela misericórdia de Deus. Os dias são maus. Em nome de Jesus. Amém.